Fique agora com o programa Raízes da Comunicação, com Yuri Ramon. Muito boa noite para vocês. Bom, primeiramente, antes de começar o assunto dessa edição, gostaria de dizer que é um prazer imenso estar de volta, né? Depois de alguns meses, né? Depois de nós temos finalizado as gravações do ano passado, né? Nós estamos novamente de volta para trazer novos assuntos aqui para vocês e trazer um pouco mais das curiosidades da televisão brasileira. Quero dizer que é um prazer imenso estar voltando aqui a fazer as gravações neste momento. Mas vamos ao assunto de hoje, neste momento. Hoje nós iremos aqui falar sobre uma ocasião bem interessante que aconteceu com algumas emissoras naquela época, né? Em outros tempos distintos, né? Em tempos lá década de 80, 70, 90, por aí, nesses tempos, e até algumas partes dos anos 2000, era muito frequente que nós acabássemos vendo algumas emissoras de TV fazendo manutenções técnicas ou, por si só, gerações de material. Isso era uma coisa que era muito frequente naquela época, né? Pois, como todos nós sabemos, hoje em dia é muito comum que emissoras transmitem a sua programação durante 24 horas do seu dia. Mas podemos dizer que naquela época essas emissoras, tanto a Globo como a SBT e essas demais que conhecemos hoje em dia, podemos dizer que elas dormiam que nem a gente, né? Para poder dar esse papo, para poder dar uma contextualizada melhor. E, bom, qual era a necessidade, né, dessas manutenções técnicas e também das gerações de material? Em conjunto, eu vou explicando as partes aqui. As manutenções técnicas, para começar assim de primeira, elas serviam de forma muito bem encaixada para as emissoras poderem dar alguns retoques, assim, poderem consertar algumas coisas nos seus equipamentos para que as transmissões no dia seguinte não ocorressem com os demais problemas técnicos e que não tivessem nenhuma decorrência de má influência, que acabassem acarretando em um problema grave durante a exibição da programação daquela determinada emissora. E isso é muito importante porque, mesmo que hoje não tenha tanta frequência, claro que as emissoras precisam ocasionalmente fazer essas manutenções técnicas. Em relação às gerações de material, também era muito comum que as pessoas se deparassem, né, quando em algum momento da madrugada ligassem a televisão, sendo que a pessoa não tinha nada para fazer, elas se deparassem com aquela determinada emissora fazendo uma geração de dos seus produtos, né, dos seus programas que vinculariam no dia seguinte. Então era muito comum que nós nos deparássemos, por exemplo, com as emissoras passando e repassando várias vezes, até mais de 2 até 10 vezes, né? Por exemplo, exibiam o quê? O que exibiam? Exibiam vinhetas de oferecimento, algumas chamadas de alguns programas e também comerciais. Comerciais eram mais frequentes, né? Para poderem contribuir com a cota local de cada emissora, né? Cada afiliada tinha que gravar a sua geração de material para poder exibir em seu estado, né? Essas práticas assim eram muito comuns naquela época, né? Principalmente por conta de cumprimento de cota, né, para as emissoras e também para poder... E elas, ao mesmo tempo que aproveitavam para fazer esta geração de material, também faziam a manutenção técnica para poder dar reparos nos seus equipamentos e, consequentemente, para não ocasionar mais problemas. E também, justamente, resumindo, as gerações de material serviam justamente para poder gravar esses materiais, tanto das matrizes, né, tanto das matrizes das cabeças de rede, como costumamos falar, como também das afiliadas locais, né? Ou seja, era qualquer emissora que a gente pudesse se deparar, ligando da madrugada, por exemplo, a gente poderia encontrar a Globo, Record, SBT e tantas outras emissoras daquela época, até emissoras educativas também, fazendo esse serviço, né, de fazer essa geração e também fazer manutenções técnicas. Temos que entender que naquela época essa prática não era muito comum, né, de se transmitir programação 24 horas por dia.
aconteciam, poderia ser que acontecesse algumas ocasiões, algumas exceções, por exemplo, como em momentos assim de ocasiões extraordinárias, né? No caso de dar alguma notícia urgente, né? Em algum momento para poder a pessoa se manter noticiada, e para em alguns momentos que acabavam pulando, né? Essas manutenções acabavam substituindo por algum programa para poder fazer um tapa-buraco ali, né? E no mais, essas são uma das ocasiões, né, que se diz muito importantes assim para que as emissoras não acabassem quebrando, né, digamos assim, no momento em que estavam exibindo a sua programação. Enfim, e antes de finalizar este assunto aqui, como elas aconteciam, desse jeito aqui, podemos recapitular que, resumindo, era de forma muito importante que essas emissoras elas fizessem esse tipo de ato, não só para contribuir com com o bom andamento dos seus equipamentos durante a transmissão da sua programação, e também em relação à geração de material, que era também bem útil também, mas também para a exibição dos seus demais produtos, mesmo que eram simples, né, como comerciais, vinhetas e chamadas, mas também serviam para poder dar na exibição da determinada programação. Isso era muito comum nos anos 60, 70, 80, 90 e algumas metades dos anos 2000. Enfim, pessoal, essa foi a nossa volta na nossa edição, né? Nós gostaria até de pedir uma certa desculpa por ter demorado um pouco para chegar a uma nova edição, mas estamos aqui, estamos a todo vapor, e é isso, nós vamos encerrando essa edição por aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam neste momento, e a gente se vê numa próxima edição. Muito obrigado a todos e uma boa noite a vocês.